Amitovô, bom dia a todos. Na última palestra, eu já terminei de explicar o título do Sutra do Diamante. E agora seguiremos com o que chamamos demonstração dos princípios essenciais. O grande significado de todo o Sutra pode ser resumido em 2 pontos principais. O prajna do diamante é a própria iluminação suprema e completa. O nome desse sutra é Prajna do Diamante. E seu conteúdo esclarece principalmente a Anuttara Samyak Sambodhi, ou seja, a perfeita, correta a iluminação, o despertar. Como o Buda disse a Subhuti, tal geração da mente leva diretamente à iluminação final, do começo ao fim. O retorno aceita é baseado em não se apegar às características, aparências, signos, marcas. São todos os sinônimos da palavra lakshana. Okay? Marcas, características. Então, não marca. Não se apegar às características e não residência, não morada. A iluminação suprema e completa é descrita como este Dharma é igual, nem alto, nem baixo. Este Dharma é igualitário, nem alto, nem baixo. Neste Dharma não há nada de verdadeiro ou falso. Todas são explicações da iluminação suprema e completa a partir da não residência do Prajna Paramita. Prajna não reside em nada. Da não residência surge a mente, sem se apegar a características, marcas. A verdadeira realidade surge. E isso é chamado de Buddha, o desperto. Deve-se entender que a realização direita da não residência do Prajna é a prova parcial da iluminação de não características. Com essa visão final, o final é assim. Com essa visão do início, o início também é assim. Portanto, falar da iluminação suprema e completa é realmente falar do Prajna do Diamante em todos os lugares neste sutra. Contudo, em termos de prática avançando para o resultado, o final é chamado de não residência do Prajna. Em termos de aspirar, fazer o voto ao resultado agindo na causa, é chamado apenas de mente da iluminação de não características, não marcas. 2 sendeiros e 5 tipos de Bodhi. 5 tipos de Bodhi. Inicialmente no Sutra, Subhuti pergunta ao Buda: gerar a mente da Anuttara Samyak Sambodhi, em que deve residir sua mente? E como deve controlá-la? Após a explicação do Buda, Subhuti faz a mesma pergunta novamente. E a resposta do Buda é, em grande parte, a mesma. Portanto, o sutra é claramente dividido em 2 partes. O grande sutra da Prajna
contém duas exortações. O Mahaprajnaparamita Shastra diz: a primeira exortação é para explicar o corpo do Prajnaparamita, a essência do Prajnaparamita. A atual exortação é para que os seres sencientes obtenham os meios hábeis do Prajnaparamita. Então, os antigos sábios interpretaram isso significando que a primeira pergunta e resposta no Sutra são sobre o sendeiro do Prajna. E a segunda pergunta e resposta sobre o sendeiro dos meios hábeis. Os dois sendeiros representam duas etapas no processo de um Bodhisattva, desde o início da geração da mente até a realização final de Buddhidade. Desde o início da geração da mente, praticando a sabedoria do Sunyata e do não-eu, até entrar no caminho do ver e agir, o estado nobre. Esta etapa enfoca a compreensão do Sunyata e não marcas. Portanto, chamada de sendeiro do Prajna. Essa é a primeira etapa. Após a compreensão completa da natureza sem características dos fenômenos, entrando no caminho da prática até o resultado final do Buda. E esta etapa é principalmente sobre os meios hábeis dos Bodhisattvas para liberar os seres. Portanto, chamada de sendeiro dos meios hábeis. Então, enquanto ao tempo que toma para chegar desde o início até o final da Buddhidade, é dito que tem 3 tempos, chamados Asankhya Kalpas, que significa kalpa inumerável, inconcebível, incalculável, difícil de entender pelos ordinários. 3 Asankhya Kalpas. Então, a primeira Asankhya Kalpa é sendeiro do Prajna. E os 2 últimos são o tempo que é necessário para atingir a Buddhidade final. E por que 2/3 contra 1/3? Porque para cortar as aflições de si mesmo, isso é uma Asankhya Kalpa. Mas, como os seres são infinitos, então precisam de 2 Asankhya Kalpas para poder entender e ajudar e liberar os seres. E aí atingir a Buddhidade final. O Mahaprajnaparamita Shastra, da geração da mente, ou desde geração da mente, até o 7º estágio, é o sendeiro do Prajna. E isso de acordo com o Mahaprajnaparamita Shastra. Agora, a escola Huayan, Avatamsaka e outros sistemas, às vezes falam do 8º estágio. Mas são a mesma coisa. Está falando do estágio de não retrocesso. E do 7º estágio em diante, até como o final, a Buddhidade é chamado de sendeiro dos meios hábeis. Prajna é a essência do caminho. E enquanto os meios hábeis são a aplicação habilidosa surgida do Prajna. Prajna é Bodhi. Em termos de Bodhi, esses 2 sendeiros são os 5 tipos de Bodhi. Quais 5? Primeiro, Bodhi da geração da mente. Quando os seres ordinários
no ciclo do samsara, inicialmente cultivam a grande resolução, geração de buscar o caminho do Buda e transformar os seres sencientes. Isso é chamado de cultivar a mente para o Anuttara Samyaksambodhi. Portanto, chamado de Bodhi da geração da mente. Então, vocês já geraram a mente ou não? Para Anuttara Samyaksambodhi. Quem geraram a mente? Sim ou não? Eu sim. Vocês? Sim, vamos. Querem atingir a budidade ou não? Sim. Então, vocês são bodhisattvas da primeira, essa geração da mente, Bodhi. Okay? Bodhi da geração da mente. Todos somos. Somos bebês no caminho do sendeiro. Bebês. Ainda não podemos caminhar bem. Cada passo que tomamos, caímos. E dói ou não? Nossa, dói. Então, isso é Bodhi da geração da mente. Segundo, Bodhi do controle da mente. Controlar. Controlar o quê? As aflições. Após a geração da mente, os bodhisattvas, os bodhisattvas praticam de acordo com seus votos, progressivamente subjugando as aflições, através da prática das 6 perfeições. Generosidade, disciplina, paciência, diligência, concentração e guiado pelo prajna, pela sabedoria. Então, gradualmente, concordando, alinhando, sintonizando com a natureza do sunya. Portanto, chamado Bodhi do controle da mente. Controlar as aflições. Terceiro, Bodhi da iluminação da mente. Após subjugarem as aflições grosseiras, eles praticam seriamente a tranquilização e a introspecção, shamatha e vipassana, cortando todas as aflições e realizando por completo a iluminação da não marca, não características. E a palavra em sânscrito é lakshana, sem marcas. E essa iluminação da não marca é também conhecido como a verdadeira realidade. Portanto, chamado de Bodhi da iluminação da mente. Esses 3 tipos de Bodhi, geração da mente, controle da mente e iluminação da mente, são os 3 estágios do sendeiro para a iluminação no caminho da Bodhi. Do ordinário ao nobre, que é o sendeiro do prajna. Neste momento, embora tenham alcançado o fruto nobre, ainda não estão completos e devem continuar praticando. E Bodhi da iluminação da mente, olhando para frente no sendeiro do prajna, é sobre a realização. Realização e cortar as aflições. E olhando para trás, nos sendeiros dos meios hábeis, é sobre a geração da mente. Okay? Então, o que significa isso? É que o Bodhi da iluminação da mente tem 2 partes. Parte 1 e parte 2. Okay? Então, em Bodhi da geração da mente, inicialmente, isso é o cultivo da mente da Bodhi mundana.
E uma vez cortado as aflições e entrando no Bodhi da iluminação da mente, então isto é chamado gerar a mente da Bodhi transcendente, transmundana. Ao perceber que todos os fenômenos são originalmente puros e já pertencem ao Nirvana. Isso é alcançar a verdadeira mente da Bodhi. E quarto, Bodhi da saída. Saída de quê? Após cultivar a mente da Bodhi transcendente e alcançar a convicção do não surgimento, que é o termo utilizamos para o estágio de não retrocesso. Convicção do não surgimento. Então, os bodhisattvas praticam os sendeiros os meios hábeis, adornando a terra dos Budas e amadurecendo seres sencientes, progressivamente se libertando das três esferas do desejo, forma e não forma, e alcançando o fruto final da budidade, portanto chamado de Bodhi da saída, saída das três esferas do sofrimento e alcançando Anuttara Samyak Sambodhi. Então, ao sair, onde chegamos? E aí, a quinta, Bodhi Suprema, eliminando completamente as aflições e tendências habituais, beneficiando a si mesmo e aos outros completamente, alcançando assim a realização completa da Anuttara Samyak Sambodhi, a correta, perfeita iluminação. Isso é Bodhi Suprema, a quinta. Agora, como mencionado, os dois sendeiros têm cada um 3 estágios, totalizando 5 tipos de Bodhi, abrangendo a sequência causal do caminho da Bodhi. Compreendendo esses 2 sendeiros e 5 Bodhis, então se entende as 2 perguntas e respostas entre Subodhi e o Buda, e a estrutura completa do Sutra inteiro. Os 3 estágios do sendeiro do Prajna, a Bodhi da geração da mente, enfatiza a aspiração, o voto da Anuttara Samyak Sambodhi. E a Bodhi da controle da mente enfatiza a prática, 6 perfeições. E a Bodhi da iluminação da mente enfatiza a realização. Além disso, inicialmente, reside-se na mente da Bodhi. No meio, pratica-se as ações compassivas. E no final, compreende-se o verdadeiro significado. No começo, o Prajna apoia o grande voto da compaixão. No meio da prática, o Prajna guia a prática das 6 perfeições: generosidade, disciplina, paciência, diligência, concentração, e guiado pelo Prajna. E no final, o Prajna manifesta a realização direita. Embora cada um enfatize aspectos diferentes, o voto da Bodhi
a ação compassiva de liberar aos seres e a visão do Sunyata, esses três são, na verdade, inseparáveis. Voto, compaixão e sabedoria. Os três são inseparáveis. Antes da Bodhi, da iluminação da mente, o foco está em entrar no Sunyata a partir do convencional. Ao chegar à Bodhi da saída, move-se do Sunyata para o convencional novamente, amadurecendo os seres sencientes e adornando a terra dos Budas, avançando em direção à realização do fruto do Buda. E se lembram, na primeira palestra que eu falei, sobre, ao começo, os seres ordinários, vemos a montanha, apegado à montanha, com a visão permanente da montanha, com uma mente ordinária. Depois, com a realização do Sunyata, vemos a montanha já não é a montanha, é o Sunyata da montanha. Mas, ao final, vemos a montanha tal como a montanha de novo, porque vemos o surgimento condicionado da montanha. E isso é descrevendo esse processo dos 5 bodhis e 2 sendeiros, desde o ordinário até chegar à budidade. E essa é a estrutura do Sutra do Diamante. Bem fácil. Somente 3 Asankhya Kalpas. 3. Então, aí terminei de explicar a estrutura do Sutra e, adiantando um pouco, na próxima palestra, eu falarei sobre a tradução e o tradutor desse sutra. É bem interessante. Amitabha.